Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Doido. Uma ação que está negociando na faixa de R$4. 3 de uma quirela, R$4. Uma empresa que gera cerca de 60 bilhões de receita líquida anual. Opera com ROI acima de 60%, doido. Porém, as ações já caíram cerca de 50% apenas nos últimos 12 meses. Estamos falando da Minerva Foods, BIF3. Eu fiz um vídeo recentemente sobre as ações da Minerva e surgiram alguns comentários com relação ao ROI. Doido, por que esse ROI acima de 60% da Minerva, né? Se o ROI é um dos indicadores que mede a rentabilidade da companhia, por que as ações da Minerva estão nessa desgrameira, né? Receita líquida anual próximo de 60 bilhões de reais, ROI acima de 61%. E as ações nessa desgrameira, doido? Você vai entender neste vídeo aqui o porquê que o ROI da Minerva está acima de 60% e as ações nessa desgrameira, o que isso tem a ver com a performance da companhia, né? Tanto o desempenho operacional e financeiro e também, consequentemente, o desempenho das ações, né? Porque que uma coisa não carrega a outra, né? O ROI alto não carrega, né, as ações, visto que é um indicador que mede a rentabilidade da companhia. Mas antes de entrarmos no detalhe desse vídeo, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, doido, não custa nada. Ativa o sininho das notificações, faz comentário aí no vídeo, dá aquele like para incentivar, né, o YouTube a entregar para mais pessoas e também incentivar o canal a continuar trazendo conteúdos aqui, né? Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora entender que confusão é essa aí com o ROI da Minerva, doido. Bom, vamos lá. Como eu citei no início, a Minerva, ela gera uma receita anual muito expressiva, né? No último trimestre, ela reportou uma receita líquida superior a 54 bilhões de reais de uma receita bruta que superou os 58 bilhões de reais, né? Aí a galera olha para o ROI e vê um ROI acima de 61% e se assusta quando vê a performance das ações. Muita gente faz até o seguinte questionamento: será se o mercado não está enxergando isso, doido? Como é que uma empresa com ROI acima de 60% só cai? As ações só caem, né? Quase 50% de queda apenas nos últimos 12 meses. Quando estamos estudando os fundamentos de uma empresa, não podemos de maneira nenhuma olhar para nenhum dos indicadores de maneira isolada, tá? Porque um conversa com o outro. Nem os indicadores de valuation, nem os indicadores de rentabilidade, nem os indicadores de desempenho, nenhum, doido. Você não pode frisar. Tem gente que gosta muito de falar de PL, tem gente que gosta muito de falar sobre EV, sobre o EBITDA, né? Tem gente que gosta muito de falar sobre ROI, né? Mas neste vídeo aqui você vai entender de verdade o porquê que o ROI da Minerva está acima de 60%, tá? Bom, vamos lá. O que é o ROI? O ROI é o retorno que a companhia gera sobre o próprio patrimônio. Existe outro indicadorzinho lá junto com o ROI, que é o ROIC, né? Que muita gente fala o seguinte: é o retorno sobre o capital de terceiros. Não é o retorno sobre o capital de terceiros, é o retorno sobre todo o capital da companhia, tanto o próprio quanto o de terceiros, tá? Agora, por que o ROI da Minerva está acima de 60%? Vamos lá, para a gente entender o porquê deste ROI tão expressivo, precisamos olhar para outro indicador, né? E muita gente olha e fala o seguinte: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver, doido. Precisamos olhar para um dos indicadores de endividamento, é isso mesmo. Você precisa olhar para a dívida líquida sobre o patrimônio da companhia, é isso mesmo. E quando você olha para esse indicador, você vê ele próximo de 10 vezes. É muita coisa. Olhando esse indicador na Minerva, vemos que é uma empresa que está muito alavancada, doido. E outro detalhe é o seguinte: muita gente, quando fala de alavancagem, fala muito sobre dívida líquida, sobre o EBITDA. Não é apenas essa análise, fica uma análise até meio rasa. Você precisa olhar a alavancagem como um todo, né, para entender de fato como é que está a situação da companhia. Mas o que tem a ver o ROI com o endividamento e alavancagem da companhia? Bom, é o seguinte: o ROI é o retorno sobre o próprio capital da companhia.
E quando a companhia ela opera com muita dívida, ela amplifica o ROI, doido. Mas como assim, doido? Ela amplifica o ROI. É isso mesmo, ela infla o ROI, né? Imagina o seguinte, a empresa ela capta dívida barata e ela gera, né, mais retorno com essa grana do que o carrego da dívida, né? Ela gera um retorno maior do que o custo da dívida. Resultado disso é um ROI turbinado, é um ROI amplificado, tá? Imagine o seguinte, uma empresa sem dívida com patrimônio de 100 milhões. Ela lucra 10 milhões, logo ela tem um ROI de 10%. Agora imagine uma empresa com dívida, com patrimônio de 50 milhões, dívida de 150 milhões e um lucro também de 10 milhões. Logo, ela tem um ROI de 20%, ou seja, ela proporcionalmente inflou esse ROI, porque ela lucrou em cima de toda aquela dívida que ela está operando, tá? E é exatamente isso que está acontecendo com a Minerva, tá? Ela está operando com muita dívida, ela está alavancada, ela tem um ROI alavancado também, tá? Porque ela gera retorno em cima dessa dívida maior do que o carrego dela. Então, ela alavanca o seu ROI, tá? Então, não se iluda porque isso é uma pegadinha que muitas pessoas acabam não percebendo, tá? Um ROI alto, ele não significa necessariamente que estamos falando de uma empresa saudável, tá? Se estamos falando de um ROI alto e uma dívida também muito alta, uma alavancagem alta, você precisa ter atenção com isso daí, tá? Aí você precisa olhar o seguinte, para o perfil da dívida da companhia, para você entender se está se tratando de uma oportunidade ou não. Porque dependendo do perfil da dívida, dos prazos, né? Aí você começa a entender a capacidade da companhia, né, de administrar bem essa dívida e não se complicar, tá? Não levar de repente a empresa ali para riscos maiores, né? Quem sabe uma recuperação judicial, como acontece com muitas empresas, tá? Então, um ROI alto com dívida alta, ele significa também risco alto, tá? E é exatamente isso que está acontecendo com a Minerva, tá? Se você olha para o ROIC, que é o retorno sobre todo o capital, você vê que não é um ROIC tão explosivo assim. Não é um ROIC ruim, acima de 12%, mas não é igual o ROI, né? 61%. Então a empresa, ela tem um ROIC saudável, tá? Mas o ROI dela, né, está turbinado, está amplificado por conta da dívida líquida sobre o patrimônio. O patrimônio líquido ele diminui por conta da alta alavancagem. Logo, o ROI, que é o retorno sobre o próprio capital da companhia, ele fica proporcionalmente maior, tá? Se você olhar para as margens da Minerva, você vai ver que as margens da Minerva não estão tão boas assim, tá? Mas como eu citei no início do vídeo, para o setor, né, é até que normal, né? Porque o setor trabalha e opera com margens apertadas mesmo, tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão do ROI da Minerva, né? E você precisa levar isso para as suas análises, tá? Não frise no único indicador de maneira isolada, tá? Porque todos eles se conversam, tá? O ROI, ele precisa também estar acompanhado, né, de uma dívida saudável. Um ROIC também, margens também, né, indicadores de valuation também, né? Precisa estar tudo caminhando junto. Nenhum isoladamente vai te dizer tudo sobre a companhia, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!